Foi uma perda completa. Os Cataihat roubaram ou destruíram quase todos os itens de valor da caravana em apenas alguns minutos. A carroça de madeira de Decumus Scott, que ele esperava negociar com os Bosmer, foi incendiada e depois tombada do penhasco. Suas roupas e contratos estavam esfarrapados e moídos na lama de terra misturada com vinho derramado. Todos os peregrinos, mercadores e aventureiros do grupo gemeram e choraram enquanto reuniam os restos de seus pertences ao nascer do sol do amanhecer. É melhor eu não contar a ninguém que consegui segurar minhas anotações para minha tradução do Noriad Pleibar, sussurrou o poeta GRYF Malon. Eles provavelmente se voltariam contra mim. Scott educadamente recusou a oportunidade de dizer a Malon o quão pouco valor ele próprio dava à propriedade do homem. Em vez disso, ele contou as moedas em sua bolsa. 34 peças de ouro. Muito pouco mesmo para um empreendedor iniciando um novo negócio. Oi! Veio um grito da floresta. Um pequeno grupo de Bosmer emergiu do matagal, vestidos com cota de malha de couro e portando armas. Amigo ou inimigo? Nenhum dos dois, rosnou o chefe do comboio. Vocês devem ser os Sirodils, riu o líder do grupo, um jovem alto e magro como um esqueleto com o rosto vulpino afiado. Ouvimos dizer que vocês estavam a caminho. Evidentemente, nossos inimigos também. Achei que a guerra tivesse acabado, murmurou um dos mercadores da caravana, agora arruinados. O Bosmer riu novamente. Nenhum ato de guerra. Apenas um pequeno empreendimento de fronteira. Você está indo para Falinesti? Não estou. O chefe do comboio balançou a cabeça. No que me diz respeito, meu dever está cumprido. Nada mais de cavalos, nada mais de caravana. Apenas uma perda de lucro gorda para mim. Os homens e mulheres se aglomeraram em volta do homem, protestando, ameaçando, implorando, mas ele se recusou a pisar em Valenvood. Se estes eram os novos tempos de paz, ele disse, ele preferiria voltar para a próxima guerra. Scott tentou uma rota diferente e abordou o Bosmer. Ele falou com uma voz autoritária, mas amigável, do tipo que ele usava em negociações com carpinteiros irritados. Eu não suponho que você consideraria me escoltar para Falinesti. Eu sou um representante de uma importante agência imperial, a Atrius Building Commission, aqui para ajudar a reparar e aliviar alguns dos problemas que a guerra com os Khaji trouxe para sua província. Patriotismo. 20 moedas de ouro, e você deve carregar seu próprio equipamento, se tiver algum sobrando, respondeu o Bosmer. Scott refletiu que as negociações com carpinteiros irritadiços raramente saíam do seu jeito. 6 pessoas ansiosas tinham ouro suficiente para o pagamento. Entre aqueles sem fundos estava o poeta, que apelou para Scott por assistência. Sinto muito, GRYF, só me sobraram 14 moedas de ouro. Nem o suficiente para um quarto decente quando eu chegar a Falinesti. Eu realmente ajudaria você se pudesse, disse Scott, persuadindo-se de que era verdade. O bando de 6 e suas escoltas Bosmer começaram a descer por um caminho rochoso ao longo do penhasco. Em 1 hora, eles estavam nas profundezas das selvas de Valenvood. Um dossel sem fim de tons de marrom e verde obscurecia o céu. Um milênio de folhas caídas formava um mar profundo e cheio de vermes de putrefação sob seus pés. Vários quilômetros foram percorridos vadeando o lodo. Por vários outros, eles tomaram um caminho labiríntico através de galhos caídos e galhos baixos de árvores gigantes. Durante todo o tempo, hora após hora, o inesgotável exército Bosmer se movia tão rápido que os Sirodils lutavam para não serem deixados para trás. Um pequeno mercador de rosto vermelho e pernas curtas deu um passo ruim em um galho podre e quase caiu. Seus companheiros provincianos tiveram que ajudá-lo a se levantar. Os Bosmer pararam apenas um momento, seus olhos continuamente disparando para sombras nas árvores acima antes de seguirem em seu ritmo rápido de costume. Por que eles estão tão nervosos? Chiou o mercador irritado. Mas Cataihat. Não seja ridículo, riu o Bosmer de forma pouco convincente. Khajiit tão longe em Valenvood? Em tempos de paz? Eles nunca ousariam. Quando o grupo passou alto o suficiente acima do pântano para que o cheiro se dissipasse um pouco, Scott sentiu uma pontada repentina de fome. Ele estava acostumado a 4 refeições por dia no costume sirodílico. Horas de esforço ininterrupto sem comida não faziam parte de seu regime como um escriturário confortavelmente pago. Ele ponderou, sentindo-se um tanto delirante, há quanto tempo eles estavam trotando pela selva. 12 horas.
20. Uma semana. O tempo não tinha importância. A luz do sol era apenas esporádica através do teto vegetativo. Mofos fosforescentes nas árvores e na lama abaixo forneciam a única iluminação regular. É possível descansarmos e comermos? Ele gritou para seu anfitrião à frente. Estamos perto de Falinesti, veio a resposta ecoante. Tem muita comida lá. O caminho continuou subindo por mais algumas horas através de um amontoado de troncos caídos, subindo até o primeiro e depois o segundo galho da linha das árvores. Ao dobrarem uma longa curva, os viajantes se encontraram no meio de uma cachoeira que caía 100 pés ou mais. Ninguém tinha energia para reclamar quando começaram a puxar as pilhas de pedras, agonizando pé por pé. As escoltas Bosmer desapareceram na névoa, mas Scott continuou subindo até que não houvesse mais pedras. Ele enxugou o suor e a água do rio dos olhos. Falinesti se espalhava pelo horizonte diante dele. Estendendo-se por ambas as margens do rio, ficava a poderosa cidade de Carvalhos Grat, com bosques e pomares de árvores menores aglomerando-se como suplicantes diante de seu rei. Em uma escala menor, a árvore que formava a cidade em movimento teria sido extraordinária, retorcida e retorcida com uma coroa deslumbrante de ouro e verde, pingando vinhas e brilhando com seiva. Com 1 milha de altura e metade da largura, era a coisa mais magnífica que Scott já tinha visto. Se ele não fosse um homem faminto com a alma de um clérigo, ele teria cantado. Aí está você, disse o líder das escoltas. Não é uma caminhada muito longa. Você deveria estar feliz por ser inverno. No verão, a cidade fica no extremo sul da província. Scott estava perdido sobre como proceder. A visão da metrópole vertical, onde as pessoas se moviam como formigas, desorientou todas as suas sensibilidades. Você não saberia de uma estalagem chamada. Ele parou por um momento, e então tirou a carta de juros do bolso. Algo como Taverna Mãe Pascos. Mãe Pascost. O líder Bosmer riu sua risada familiar de desprezo. Você não vai querer ficar lá? Os visitantes sempre preferem o Icea Hall nos galhos mais altos. É caro, mas muito bom. Vou me encontrar com alguém na taverna da Madre Pascost. Se você decidiu ir, pegue uma carona até a Velslump e peça informações de onde chegar. Só não se perca e adormeça na cruz ocidental. Isso aparentemente pareceu aos amigos do jovem uma piada muito espirituosa, e foi com suas risadas ecoando atrás dele que Scott cruzou o sistema de raízes retorcidas até a base de Falinesti. O chão estava coberto de folhas e lixo, e de momento a momento um copo ou um osso despencava de muito acima, então ele andava com o pescoço torto para ter aviso. Uma rede intrincada de plataformas ancoradas em vinhas grossas deslizava para cima e para baixo no tronco liso da cidade com graça perfeita, operada por operadores com braços tão grossos quanto a barriga de um boi. Scott se aproxima do sujeito mais próximo em uma das plataformas, que estava fumando preguiçosamente em um cachimbo de vidro. Eu queria saber se você poderia me levar para a Velslump. O Mer assentiu e em poucos minutos, Scott estava a 200 pés no ar em uma curva entre 2 galhos poderosos. Teias enroladas de musgo se estendiam desigualmente pela bifurcação, formando um telhado compartilhado para várias dezenas de pequenos edifícios. Havia apenas algumas almas no beco, mas na curva à frente, ele podia ouvir o som de música e pessoas. Scott deu uma gorjeta ao barqueiro da plataforma Falinesti com uma moeda de ouro e perguntou a localização da taverna da Mãe Pascost. Bem na sua frente, senhor, mas você não encontrará ninguém lá, explicou o barqueiro, apontando na direção do barulho. Mordas. Todos em Velslump estão em festa. Scott caminhou cuidadosamente pela rua estreita. Embora o chão parecesse tão sólido quanto as avenidas de mármore da cidade imperial, havia rachaduras escorregadias na casca que expunham gotas fatais no rio. Ele levou um momento para se sentar, descansar e se acostumar com a vista das alturas. Era um dia lindo, com certeza, mas Scott levou apenas alguns minutos de contemplação para se levantar alarmado. Uma pequena jangada alegre ancorada rio abaixo dele havia se movido distintamente vários centímetros enquanto ele a observava. Mas ela não se moveu. Ele se moveu, junto com tudo ao seu redor. Não era uma metáfora. A cidade de Falinesti caminhava. E, considerando seu tamanho, ela se movia rapidamente. Scott se levantou e entrou em uma nuvem de fumaça que saiu da curva. Era o assado mais delicioso que ele já tinha sentido. O balconista esqueceu seu medo e correu.
A folia, como o barqueiro a havia chamado, ocorreu em uma plataforma enorme amarrada à árvore, larga o suficiente para ser uma praça em qualquer outra cidade. Uma fantástica variedade das pessoas mais incríveis que Scott já tinha visto estavam amontoadas ombro a ombro, muitas comendo, muitas outras bebendo e algumas dançando ao som de um alaúde e cantor empoleirados em um galho acima da multidão. Eles eram em grande parte Bosmer, verdadeiros nativos vestidos com couro e ossos coloridos, com uma minoria próxima de orcs. Girando pela multidão, dançando e berrando uns para os outros, havia um povo macaco hediondo. Algumas cabeças balançando sobre o topo da multidão não pertenciam, como Scott inicialmente presumiu, a pessoas muito altas, mas a uma família de centauros. Quer um pouco de carneiro? Perguntou um velho marujo enrugado que assava um animal enorme em pedras em brasa. Scott rapidamente pagou a ele uma moeda de ouro e devorou a perna que lhe foi dada. E então outra moeda de ouro e outra perna. O sujeito riu quando Scott começou a engasgar com um pedaço de cartilagem, e lhe entregou uma caneca de uma bebida branca espumante. Ele bebeu e sentiu um tremor percorrer seu corpo como se estivesse sendo feito cócegas. O que é isso? Scott perguntou. Jagga. Leite de porco fermentado. Posso te dar um jarro dele e um pouco mais de carneiro por outro ouro. Scott concordou, pagou, devorou a carne e levou o jarro com ele enquanto se esgueirava para a multidão. Seu colega de trabalho Liod Juros, o homem que lhe disse para ir a Valenvood, não estava em lugar nenhum. Quando o jarro estava um quarto vazio, Scott parou de procurar por Juros. Quando estava pela metade, ele estava dançando com o grupo, alheio às tábuas quebradas e às lacunas na cerca. Com 3/4 vazio, ele estava trocando piadas com um grupo de criaturas cuja linguagem era completamente estranha para ele. Quando o jarro foi completamente drenado, ele estava dormindo, roncando, enquanto a folia continuava ao redor de seu corpo deitado. Na manhã seguinte, ainda dormindo, Scott teve a sensação de alguém o beijando. Ele fez uma careta para retribuir o favor, mas uma dor como fogo se espalhou por seu peito e o forçou a abrir os olhos. Havia um inseto do tamanho de um bezerro grande sentado sobre ele, esmagando-o, suas pernas pontiagudas o segurando enquanto um vórtice central de lâmina espiral de uma boca rasgava sua camisa. Ele gritou e se debateu, mas a fera era muito forte. Ele havia encontrado sua refeição e iria terminá-la. Acabou, pensou Scott descontroladamente, eu nunca deveria ter saído de casa. Eu poderia ter ficado na City, e talvez encontrado trabalho com Lord Vanek. Eu poderia ter começado de novo como um escriturário júnior e trabalhado meu caminho de volta. De repente, a boca se soltou. A criatura estremeceu uma vez, expeliu uma explosão de bile amarela e morreu. Peguei uma, gritou uma voz não muito distante. Por um momento, Scott ficou imóvel. Sua cabeça latejava e seu peito queimava. Pelo canto do olho, ele viu movimento. Outro dos monstros horríveis correu em sua direção. Ele se arrastou, tentando se libertar, mas antes que pudesse sair, houve um som de arco estalando e uma flecha perfurou o segundo inseto. Bom tiro, gritou outra voz. Acerte o primeiro de novo. Acabei de vê-lo se mover um pouco. Desta vez, Scott sentiu o impacto do dardo na carcaça. Ele gritou, mas podia ouvir o quão abafada sua voz estava pelo corpo do besouro. Cautelosamente, ele tentou deslizar um pé para fora e rolar para baixo, mas o movimento aparentemente teve o efeito de convencer os arqueiros de que a criatura ainda estava viva. Uma saraivada de flechas foi lançada. Agora a besta estava suficientemente perfurada para que poças de seu sangue, e provavelmente o sangue de suas vítimas, começassem a vazar para o corpo de Scott. Quando Scott era um rapaz, antes de se tornar sofisticado demais para tais esportes, ele costumava ir à arena imperial para as competições de guerra. Ele se lembrou de um grande veterano das lutas, quando perguntado, contando-lhe seu segredo. Sempre que estou em dúvida sobre o que fazer, e tenho um escudo, fico atrás dele. Scott seguiu o conselho. Depois de uma hora, quando não ouviu mais flechas sendo disparadas, ele jogou para longe os restos do inseto e saltou o mais rápido que pôde para ficar de pé. Não era um momento muito cedo. Uma gangue de 8 arqueiros tinha seus arcos apontando em sua direção, prontos para atirar. Quando o viram, eles riram. Ninguém nunca te disse para não dormir na cruz ocidental? Como vamos exterminar todos os Oarvor se vocês, bêbados, continuam alimentando-os?
Scott balançou a cabeça e caminhou de volta pela plataforma, contornando a curva, até a Velslump. Ele estava ensanguentado, dilacerado e cansado, e tinha muito leite de porco fermentado. Tudo o que ele queria era um lugar apropriado para se deitar. Ele entrou na Mother Pascos Tavern, um lugar úmido, molhado de seiva, cheirando a mofo. Meu nome é Decumus Scott, ele disse. Eu esperava que você tivesse alguém chamado Jurus hospedado aqui. Decumus Scott, ponderou a proprietária carnuda, a própria Madre Pascost. Já ouvi esse nome. Oh, você deve ser o sujeito para quem ele deixou o bilhete. Deixe-me ver se consigo encontrá-lo.